Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 4, o capítulo é 88, 15 de setembro de 1901. Fugindo da cruz, permanece no escuro. Esta manhã, o meu adorável Jesus veio glorioso com as chagas resplandecentes, mais que o sol, e com uma cruz na mão. Enquanto estava nisto, via também uma roda, da qual saíam 4 ângulos. Parecia que num ângulo escapava a luz e ficava às escuras. Nesta escuridão, ficavam as pessoas como abandonadas por Deus, e sucediam guerras sangrentas contra a igreja e contra a gente mesma. Ah, parecia que as coisas ditas antes por Jesus bendito aproximavam-se a passos rápidos. Então aqui, que eu entendi que a Luísa viu Jesus, né, com as chagas bem resplandecentes, e Jesus trazia uma cruz na mão, né? E aqui ela viu assim, não sei como se o que eu imaginei com uma roda e estava repartido em 4 partes, assim, né? Então, assim, como se a terra ali, né, tivesse repartida em 4 partes, e uma dessas partes eram pessoas que estavam na escuridão, né? Então, pessoas que estavam numa escuridão e pareciam que estavam esquecidas por Deus, mas conforme a gente vai ler aqui, a gente sabe que não, né? Que Jesus não esquece ninguém. Agora, nosso Senhor, vendo tudo isto, moveu a compaixão, aproximou-se da parte escura e lançou sobre a cruz que tinha na mão, dizendo, com voz sonora, Glória à cruz. E parecia que aquela cruz chamava de novo a luz, e os povos, sacudindo-se, imploravam ajuda e socorro. Então, é isso que eu falei, né? Então, as pessoas que estavam afastadas da cruz, né? Pessoas. Então, assim, eu pensando assim pelo título, né? Fugindo da cruz. Então, eu estava pensando que essas pessoas, elas fogem da cruz. E Jesus, vendo que elas estão esquecidas por Deus, é elas que se afastaram de Deus, né? Então, Jesus, para trazer essas pessoas de volta, ele lança a cruz sobre essas pessoas, porque elas estão perdidas, elas estão fazendo guerra entre si mesmo, contra a igreja e contra tudo, né? Então, Jesus, compaixão de Jesus, ele vendo, né? Porque aqui a hora que ela fala que que ela estava vendo aquilo que Jesus estava narrando antes, né? Que é os castigos que Jesus narrou, né? Então, ela estava vendo que esses povos que estavam fugindo da cruz, né? Quem foge da cruz estava nessa escuridão, né? Nesses castigos. E aí Jesus, como compaixão, ele lançou a cruz, né? E aqui ele vai falar mais um pouquinho. Todo triunfo e glória serão da cruz. De outra maneira, os remédios piorarão os mesmos males. Portanto, a cruz. Então, o que eu pensei aqui, né? Que Jesus, a cruz é o remédio. Porque não adianta, Jesus já fez de tudo para esse povo, né? Misericórdia, mandou pessoas anunciando o evangelho, já foi feito de tudo, já foi feito de tudo. E o único remédio para tirar a pessoa da escuridão, né, é a cruz. Porque aí com a cruz ela começa a pedir socorro, né? Você viu que ela começa a pedir ajuda e socorro, porque estão sendo sacudidas pela cruz, sacudida pelo sofrimento. Então, quando Jesus lança uma cruz muito forte, é sinal de misericórdia e compaixão, né? Porque é sinal que as pessoas estão fugindo da cruz e vivendo numa escuridão, longe de Deus, né? Então, esse trecho ele me trouxe isso, né, sobre essa visão assim da Luísa, né? Amém, Fiat.
Eu estava pensando assim mais um pouco, né? Para a gente trazer também para a nossa vida, que quando a gente foge da cruz, né? E a cruz pode ser tantas coisas, né? A gente pode pensar assim em algo muito grande às vezes, né? Quando a gente fala de cruz, parece que a gente já fala assim de um sofrimento, né? De estar à beira de um colapso, né? Mas na verdade, a cruz é diária, né? A cruz é as dificuldades do nosso dia a dia. É às vezes as coisas que nos acontecem e a gente foge daquilo, né? E quando a gente foge, a gente fica na escuridão, nunca é resolvido, né? Vira situações não resolvidas, é onde leva a gente a fazer guerra com a gente mesmo, igual a Luísa falou, né? Porque eu imaginei, assim, agora, uma situação assim do cotidiano, né? Aqui ela viu as nações, mas a gente também tem que trazer da outra forma, porque, por exemplo, tem pessoas que passam por uma decepção, tem pessoas não, todo mundo passa por uma decepção na vida. E às vezes essa decepção a gente foge de enfrentá-la. Às vezes foge até de querer perdoá-la, foge de querer resolver, né? Pode ser situações do passado, de quando é criança, de adulto mesmo, né? Que a gente enfrenta. Eu posso dar vários exemplos. Quando é criança, às vezes uma rejeição, né? Pode ser até de pai, mãe, alguma situação que passou na vida. É, adulto, é, tem separação, né? Tem abandono, tem traição, tem tantas coisas, né? Decepção no trabalho. E as pessoas fogem de enfrentar essa cruz. Não deixa de ser cruz, né? É uma cruz. E as pessoas fogem de enfrentar. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vejo, eu já vejo, não sei se já viram na televisão, quilos mortais. A maioria das pessoas, elas comem, 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 tem aquele distúrbio por causa de alguma decepção de baixa autoestima, que elas se recolheram, né? Ficaram ali com aquilo, não resolveu, né? Não enfrentou, né? Essa cruz da rejeição, de procurar uma ajuda, né? E acaba descontando na comida. Aí vira um vício, né? Vira um vício. Tem pessoas que eu conheço, né? Pessoas assim que às vezes levou uma decepção, né, na vida, às vezes não lidou bem com uma morte também, um luto, né? Não lidou, aí aquele vazio, ela também vai descontar num vício, adquire um vício de cigarro ou bebida, né? Tem adolescentes hoje, muitos deles é coisas que não conseguiram resolver, né? Frustrações dentro de casa, que não conseguiu resolver. Então são as cruzes, né? São as cruzes que não foram resolvidas. E aí leva a pessoa à escuridão, né? Fiquei pensando em várias ocasiões na vida da gente mesmo, né? A gente às vezes tem medo das coisas e não enfrentar, né? Por não enfrentar, virar essa escuridão. E aí essa guerra, igual que ela viu guerra contra a igreja e contra a gente mesmo. Então eu pensei que essa escuridão de coisas mal resolvidas, ela faz guerra com a nossa vida e às vezes a gente faz guerra até com a vida do nosso próximo, que está ao nosso redor. A gente, às vezes não, acaba fazendo, né? Dentro de uma família. Uma pessoa que tem um vício, ela faz guerra consigo mesmo e com quem está à volta, né? Então também fiquei pensando. E aí, por quê? Porque está fugindo da cruz. Está fugindo da cruz, né? E aí, quando a pessoa passa por uma situação e ela enfrenta essa cruz, ela encontra a luz. Porque vamos imaginar alguém com algum vício. E aí ele pega uma doença lá, uma cirrose, por exemplo, que não tem mais cura. Muita gente, por causa dessa cruz, e aí ela vai fazer todo aquele processo de largar, né, do vício,
porque ela vai ter que largar, né? Ela vai ter que largar, senão não consegue mais, né? Daí ela passa pela cruz e ela acaba, se ela não se revoltar, né, com essa cruz, ela acaba se convertendo, né? Tem bastante gente que depois que passa por uma cruz dessa e ela passa se convertendo. Então isso para mim é glória para a cruz, né? A cruz venceu. Por mais que ela possa falecer, né, nesse mundo aqui, mas a alma dela não morreu, né? A alma dela encontrou a luz da vida eterna. Então tem muita coisa que a gente vai ver nessa vida que vai parecer que a cruz que vai estar passando, né, que a cruz que Jesus lança na vida dessa pessoa, de qualquer pessoa, pode até parecer para nós assim, com os olhos aqui humanos que a gente não entende, agora graças a Deus a gente está entendendo, né, lendo o livro do céu, que pode parecer uma morte, mas não é. É uma vida, né? É uma cruz que a pessoa vai dar glória à cruz, porque é aquela cruz que vai salvar a alma dela. Na verdade, ela está ganhando a vida, né? É misericórdia, compaixão de Jesus, né? Então, pensando assim um pouquinho por outro lado nesse trecho, foi isso também que eu refleti sobre a cruz, né? Então, às vezes a gente tem cruzes na nossa vida que que a gente vai dar glória para essa cruz, né? Porque ela vem resplandecente, porque Jesus veio resplandecente com as chagas e com uma cruz resplandecente na mão, né? Então é vitória, é vida, né? A cruz. E as pessoas que ele estava falando ali, né? Se a gente for pensar no começo do trecho que tem um, uma roda, né? Dividida em quatro, tem pessoas que estão na luz, né? Porque está dividido em três e só teve uma parte que estava na escuridão. Então as outras pessoas que estavam nessas outras partes estavam na luz, né? Então quem tá na cruz, ela tá na luz, né? Ela tá na luz. Ela não tá esquecida por Deus, né? Como esquecida. Mas mesmo assim, só parecia, né? A Luísa falou assim, parecia, mas não estava, porque Jesus estava olhando, né? Tanto é que depois ele fala, Jesus olhando, teve compaixão, né? Então Deus sempre está olhando para todos, né? Então é isso que eu queria deixar mais um pouquinho desse trecho. Amém, Fiat.